No ano de 2011, durante a Guerra do Iraque, à medida que o conflito se aproxima do fim, pequenas regiões ainda enfrentam conflitos em andamento. Levando sua equipe, Gabriel ataca grupos armados locais após um atirador eliminar 2 pessoas seguidas. Um tanque entra em campo. A soldado Lia nota algo incomum e instrui o atirador David a vir rapidamente. Ele se reúne rapidamente com seus companheiros, mas quando entram na casa, descobrem que o colega Paul já matou todos os cativos. Nesse momento, o RPG do inimigo voa em direção a eles. O capitão Gabriel instrui os outros a cuidar dos feridos e vai investigar por conta própria. De repente, ele sente a presença da morte. O atirador inimigo já o tinha na mira. Quando acorda após ser atingido, descobre que era um sonho, no entanto, as feridas da bala de anos atrás são reais. Ele ouve alguém chamando seu nome. Gabriel descobre que há um homem em sua casa, sentado à mesa e segurando uma taça de vinho de forma bem casual. Gabriel o alerta que aquilo é invasão de propriedade. O homem se apresenta como Baltazar, que não expressa medo pelas ameaças de David, e depois de rir diz para Gabriel que seu número foi sorteado. Em outras palavras, ele foi recrutado. Gabriel rapidamente nega, afirmando que já foi dispensado com honra e questiona o que o homem está dizendo. O homem responde que não está falando sobre servir ao seu país, mas sim sobre servir à humanidade. Gabriel não quer ouvir o louco falar, mas assim que está prestes a afastar o homem, ele já desapareceu. No dia seguinte, em Los Angeles, Gabriel se prepara para o trabalho quando uma menina o convida para brincar, mas Gabriel recusa. Mais tarde, dentro de uma arena de boxe ilegal subterrânea, uma luta está acontecendo. 2 homens musculosos lutam ferozmente. O homem tatuado aproveita a oportunidade e derruba seu oponente, garantindo mais uma vitória. Nesse momento, outro desafiador se apresenta, mas ele parece muito mais velho. Seu nome é Marcos. O homem anteriormente tatuado leva várias bofetadas. Só então percebe que seu oponente não é uma pessoa comum. Ele leva a luta a sério e, após alguns golpes, agarra Marcos, mas o mesmo se liberta com uma cabeçada. Em seguida, Marcos vence a luta dando um golpe na cabeça do adversário, o fazendo desmaiar. E com isso ganha o dinheiro das apostas. Nesse momento, um homem de terno chega à porta e pergunta a Marcos se ele quer jogar mais uma rodada, dizendo que ele não deixará Marcos dar um soco nele. Após falar, ele exibe sua proposta, segurando uma bolsa com barras de ouro, contudo diz que se Marcos perder, ele levará sua alma. Os dois não acreditam em suas palavras, sentindo que o ouro já está em suas mãos, afinal o homem parece muito fraco. Marcos toma a iniciativa de atacar, mas o outro é excepcionalmente ágil. Então para o soco de Marcos e veias pretas surgem no corpo do lutador e ele tem uma memória, onde mostra vários homens fazendo policiais de um carro de transporte como reféns para roubarem alguns malotes de dinheiro. Uma pessoa remove a máscara, revelando-se como Marcos. Ele inicialmente atira em uma pessoa, em seguida faz os outros 2 se virarem, forçando-os a abrir os olhos e com isso ele cruelmente os mata. Após a memória, Marcos percebe que sua alma saiu de seu corpo e a bolsa de ouro também se transformou em pedra. Enquanto isso, Gabriel ainda está consertando um carro quando de repente uma voz soa em seus ouvidos, instruindo Gabriel a encontrá-los rapidamente. E um colar em forma de cruz aparece dentro do carro. Ele se senta para inspecioná-lo. No momento seguinte, Baltazar aparece novamente. Gabriel se assusta, mas isso também prova que aquela noite não foi sua imaginação ou um sonho. Baltazar menciona vários colegas de Gabriel, conhecendo até mesmo seus nomes e patentes. Ele é muito conhecedor das experiências de vida de Gabriel. Gabriel sofre de um grave transtorno de estresse pós-traumático após a guerra e começou a duvidar de sua fé. Baltazar brinca, explicando que é um mensageiro de Deus. Ele diz a Gabriel que ele foi escolhido por Deus para defender a Terra, para lutar contra o Arcanjo Miguel e seu exército de demônios, dizendo que o mesmo se rebelou e agora quer destruir a humanidade. Gabriel não entende por que foi escolhido. Baltazar explica que ele foi preso pelo passado e que talvez Deus o tenha enviado para ajudar Gabriel a encontrar a paz interior. Ele também revela que agora os portões do inferno estão fechados para as almas perdidas, as mantendo presas na terra para que Miguel as use para construir um exército do inferno. Se Gabriel puder derrotá-los, então os portões do inferno poderão ser abertos, enviando as almas perdidas de volta. Mas se ele falhar, a humanidade chegará ao fim. Baltazar instrui-o a trazer sua equipe para encontrar o Guerreiro da Paz e então desaparece instantaneamente. Quando Gabriel retorna para casa após o trabalho, encontra uma menina chorando. Descobre que ela quebrou uma xícara de chá e seu pai ficou muito bravo. Após confortá-la, a menina ainda tenta consertar o brinquedo, mas essa situação o deixa muito triste. Naquela noite, ele olha para as palavras na garrafa e cai em profunda reflexão. Enquanto isso, o assassino psicopata Roman se prepara para desmembrar mais uma de suas vítimas para adicioná-la à sua maldita coleção. Nesse momento, Marcos surge. Ele admira o trabalho do homem, chamando-o de Picasso dos açougueiros. Em seguida, o convida para se juntar ao exército dos mortos-vivos e avança em sua direção passo a passo. Roman é forçado a lançar um ataque e é contido por Marcos em um único movimento.
Então veias pretas se espalham sobre ele enquanto ele entra em uma memória. Ele está atrás de uma jovem e usa máscara para esconder o seu rosto. Ao recuperar a consciência, ele também encontra sua alma fora de seu corpo, deixando a menina em iminente perigo. No dia seguinte, David está do outro lado do portão de ferro encarando o cachorro feroz à sua frente, não querendo entrar na residência para trabalhar. Seu colega o avisa para parar de perder tempo e vir, ou então enfrentará a demissão. Depois de refletir, David ainda se recusa, e seu colega o ignora e ele volta para o carro. David está prestes a ir embora quando encontra Gabriel. Após muitos anos, os camaradas se reencontram e ambos têm muito a dizer um ao outro. Depois que o irmão de David faleceu, Gabriel se tornou como uma família para ele. Gabriel o salvou no campo de batalha e, ao saber da situação, decide se juntar à equipe com seu amigo. Em seguida, Gabriel encontra sua colega, Lia, e faz um convite. Lia está disposta a se juntar à luta, mas seu filho está gravemente doente. É uma doença estranha que até mesmo a medicina não consegue explicar, então Lia precisa priorizar sua família. Gabriel entende e passa para a próxima pessoa. Ele encontra Paul, um boxeador forte, mas ao se distrair é derrotado por seu oponente. Em seguida, ele e Gabriel têm uma conversa particular nos bastidores. Originalmente, Paul trabalhou em uma prisão após se aposentar, mas sua velha doença ressurgiu e ele acabou sendo demitido. Então decidiu ganhar mais dinheiro e escolheu se tornar boxeador. Gabriel fala a ele sobre o propósito de sua missão, e Paul decide se juntar à equipe. À noite, Lia toma banho com o coração pesado. Submergindo-se na água, vê alguém entregando a seu filho uma garrafa de líquido misterioso e imediatamente emerge da água. No dia seguinte, a equipe de 3 pessoas chega à Geórgia, com Lia também se unindo para apoiar. Após alguns abraços, ela explica a razão de sua chegada apressada. O grupo se dirige ao seu destino, mas Gabriel nota 3 homens muito suspeitos que desaparecem repentinamente no caminho. No local onde o grupo está se preparando, Lia submerge-se na água novamente, e desta vez vê um monte de símbolos misteriosos, todos dizendo Lila, juntamente com símbolos de anjo rosa. Seguindo isso, ela começa a procurar o nome, mas não encontra nenhum lugar chamado Lila. Gabriel suspeita que talvez o símbolo não esteja completo, mas tem certeza de que esse nome é significativo. Quanto ao símbolo do anjo misterioso, o grupo especula que sua nudez pode sugerir alguma forma de sacrilégio. Nesse momento, Gabriel levanta um suporte da mesa e compara-o com o símbolo, descobrindo que é uma letra em georgiano. Após procurar, descobre que o símbolo representa a letra D. Pensando um pouco, Lia diz que as informações juntas levam a um lugar onde o homem que procuram pode aparecer. O grupo chega a uma boate chamada Delilah e se separa para procurar o indivíduo-alvo. Antes de partir, Gabriel lembra David para não confiar em ninguém, incluindo as garotas de programa. David ignora o conselho e senta-se em frente a um stripper, e Paul vai ao bar beber uns drinks. Enquanto Gabriel está procurando, ele vê o homem misterioso novamente. O homem se vira e corre, mas Gabriel rapidamente o alcança. Ele perde a pista do homem, mas no momento seguinte o homem misterioso aparece atrás dele. O homem embosca Gabriel com sucesso enquanto Lia é importunada por um estranho. Paul ainda está esperando sua bebida enquanto David começa a dar gorjetas à stripper. Gabriel e o estranho homem iniciam uma luta, mas logo após alguns golpes, Gabriel ganha a vantagem. Ele usa seu braço para segurar a cabeça do homem e o interroga sobre sua identidade. O homem diz apenas que é um agente angelical. O restante da equipe também encontrou obstáculos e se viu em combate. Paul estava usando uma garrafa atrás da outra, Lia demonstrou habilidades excepcionais e David estava um tanto desajeitado. De repente, outra equipe apareceu e espancou aqueles indivíduos. No entanto, chateado, eles alegaram que Lia e os outros interromperam sua operação, pois já tinham planejado meticulosamente uma armadilha para alguém, mas devido à interferência de Lia e dos outros, essa pessoa já havia escapado. Lia explicou que eram guerreiros da paz. Após uma discussão detalhada, Lia se apresentou como uma profetisa e todos ficaram surpresos com o poder sendo enviado do céu, reconhecendo Lia como a escolhida. As razões pelas quais se tornaram guerreiros da paz variavam. Entre eles havia o policial Jack, o padre Will, enquanto Farouk era originalmente um ateu que depois se juntou como técnico. Gabriel também se apresentou e diz ter servido 10 anos no Iraque, porém ele fala que um homem misterioso chamado Baltazar disse a eles que precisavam salvar o mundo de um anjo chamado Miguel. O padre Will mencionou o termo arcanjo e que a pessoa que prenderam era um dos guerreiros obscuros de Miguel. Farouk enfatizou que só seguiriam ordens do alto e não profecias humanas, então não tinham intenção de colaborar com os outros. Aquela noite, Lia recebeu um e-mail. Após lê-lo, ela encontrou seus companheiros e diz que alguém poderia ajudá-los. O grupo chegou ao prédio onde se encontraram com a remetente do e-mail, chamada Debbie. Após apresentar algumas armas e o poder mortal que desenvolveu nas mesmas, em seguida ela entrega um gancho de escalada ao atirador David.
enquanto Paul recebeu uma pistola poderosa. Lia recebeu um frasco de líquido misterioso e um arco e flecha, enquanto Gabriel ganhou uma adaga afiada deixada especificamente para ele. David tentou flertar com Debbie, mas foi ameaçado e rapidamente recuou e saiu. Gabriel chegou a uma igreja onde várias estátuas enormes estavam presentes. Então Baltazar apareceu e o apresentou a uma estátua chamada Diana. Anos atrás, Baltazar enfrentou vários monstros com uma adaga, lutando contra 3 ao mesmo tempo sem ficar para trás, mas no momento seguinte foi Gabriel segurando a adaga. Voltando à igreja, Gabriel informou Baltazar que os guerreiros da paz estavam relutantes em ajudar, e questionam-se como encontrariam Miguel. Mas Baltazar assumiu o papel de mestre das adivinhações. Ele disse a Gabriel que os demônios não têm almas, então não podem ouvir música e devem depender da linguagem verbal. Gabriel perguntou pelo significado dessa afirmação, mas Baltazar se recusou, insistindo que ele deveria descobrir por conta própria. Do outro lado, as luzes no arsenal de Debbie apagaram-se de repente. Ela pegou um telescópio feito sob medida, mas não encontrou nada de incomum. Inesperadamente, um monstro estava escondido atrás dela. Debbie tentou pegar sua adaga para revidar, mas foi derrubada. Ela deu um chute no monstro, agarrou sua arma e cortou sua cabeça. Enquanto isso, o homem de terno, Miguel, mirou outro humano. Ele emitiu um convite de recrutamento, mas foi rejeitado pelo chefe do crime. Sem outra escolha, Miguel se comunicou com o grupo de uma forma hostil e faz com que eles se rendam. Enquanto isso, Gabriel levou o grupo à biblioteca local, logo eles se separaram para pesquisar. Lia foi ao segundo andar, enquanto Gabriel entrou em uma sala cheia de armários. Após explorar e não encontrar nada, Lia retornou ao primeiro andar e se juntou a David e Gabriel. Eles notaram pó preto no chão, percebendo que esses monstros eram humanos transformados. Os 4, armados com armas especiais, atacaram, mas não conseguiram ferir as criaturas, pondo-os em uma situação perigosa. Em um momento crítico, os guerreiros da paz juntaram-se à batalha a tempo e eliminaram facilmente os monstros. Descobriu-se que após Debbie ser atacada por demônios, ela informou os outros sobre isso. O exército demoníaco de Miguel estava se aproximando, levando os guerreiros da paz a mudar de ideia e decidir colaborar com o grupo. Gabriel sugeriu que os demônios estavam repetindo a frase Pai Suave antes de morrer. O padre Will mencionou a existência de uma antiga cidade de cavernas onde essa frase se traduzia da língua local. Após receber a pista, eles foram imediatamente até a base da montanha e depois subiram. Depois de uma longa caminhada, chegaram à cidade-alvo, no entanto, uma bifurcação apareceu à frente. Então os 7 se dividiram em 2 equipes, cada uma explorando um caminho diferente. Gabriel liderou sua equipe para uma caverna e não demora para cada grupo encontrar criaturas monstruosas. Lia disparou a primeira flecha, mas não conseguiu penetrar a armadura do monstro. O mesmo ocorreu com o gancho de escalada de David, irritando ainda mais a criatura. O monstro balançou sua cauda em direção a ele, mas logo o policial Jack usou uma faca para cortar a cauda. O monstro continuou a soltar pó preto de sua boca. David aproveitou a oportunidade para enfiar seu gancho de escalada na boca do monstro, finalmente o matando. Do lado de Gabriel, o padre Will liderou, mirando na garra do monstro, mas foi arranhado no peito em retorno. Felizmente, Gabriel aproveitou a oportunidade, cravando a adaga na cabeça do monstro, fazendo-o hesitar em lutar mais, causando-lhe a fugida imediata. Eles então trouxeram o padre ferido de volta e a médica Lia tratou suas feridas. Paul não queria se envolver mais na situação e saiu rapidamente. Gabriel encontrou Debbie com a adaga e perguntou a ela como usar a arma. Para sua surpresa, quando ela a puxou, chamas incendiaram a lâmina. Ela passou a adaga de volta a Gabriel e aconselhou-o a procurar o padre, pois não poderia ajudar a respeito, mas o padre poderia. Em outro cômodo, David se aproximou de Jack para aprender algumas habilidades com facas, mas Jack recusou. Jack explicou que precisava ir ao orfanato para ensinar a Bíblia e ajudar na cozinha, porque também foi órfão. David então sugeriu ir com ele. Após concluírem suas tarefas, encontraram um homem misterioso. Jack imediatamente correu atrás dele, mas o outro estava preparado. A gangue de motociclistas avançou e separou os 2 indivíduos. Jack pegou o pequeno caminho e conseguiu derrubar o motociclista. Mas antes que pudesse questioná-lo, o indivíduo morreu. Enquanto isso, Gabriel praticava em frente ao espelho, mas não conseguia produzir chamas, não importando o quanto tentasse. Nesse momento, Will se aproximou e Gabriel o questionou sobre como liberar o poder da adaga. Will disse que era uma questão de fé e força. Se Gabriel conseguisse alcançar a confiança absoluta, a espada o guiaria de volta. Farouk encontrou os 2 e fala que descobriram anomalias na floresta de Rosinski, então o grupo se dirige imediatamente para o local. De repente, algo passa rapidamente entre as árvores e Gabriel parou todos de imediato. De repente, vários monstros surgem e os cercam, mas após um apito soar, os monstros desapareceram instantaneamente. Então Paul levantou as mãos e apareceu lá. Ele explicou que descobriu um demônio e o seguiu para a floresta onde viu Miguel.
Gabriel parou Farouk, acreditando em seu amigo de longa data de 10 anos e optando por confiar nele. O grupo continuou passando por uma igreja onde o padre agiu de maneira muito solene. Após uma crise de fé, Will disse que a fé é sempre algo que vale a pena buscar. À noite, o grupo chegou a um palácio majestoso com relevos que representavam a cena da crucificação de Jesus. Gabriel notou o comportamento estranho de Paul, que então disse a Gabriel que sabia que ele estava lá. Atrás das colunas, vários demônios emergiram. Descobriu-se que Miguel estava na verdade disfarçado como Paul. Ele se apresentou educadamente como o arcanjo a quem tanto buscava. Ele esteve bem debaixo do nariz de Gabriel na aparência de Paul, que foi morto enquanto praticava tiro ao alvo. Miguel recuou enquanto o exército dos mortos atacava, mas sua força não era tão intimidadora quanto parecia, sendo facilmente abatido por todos. Will encarou a figura misteriosa, com a batalha sendo equilibrada. No entanto, o padre foi descuidado por um momento e foi esfaqueado no abdômen. Gabriel correu para verificar o padre, que então lhe passou o colar crucifixo antes de ficar em silêncio. Gabriel fechou os olhos e sentiu como se tivesse entrado no inferno. Baltazar apareceu ao seu lado e a cena diante deles mostrava como a terra apareceria após o sucesso de Miguel. Gabriel sempre se perguntou por que Deus o escolheu. Baltazar instruiu-o a fechar os olhos e ele se viu de volta no campo de batalha no Iraque. Gabriel descobriu uma menina, o que o levou a baixar sua arma, mas foi alvo de um atirador inimigo. Após a lembrança, Baltazar disse que naquele momento ele perdeu fé e direção, mas Deus nunca o abandonou. Após dizer essas palavras, Baltazar partiu. Gabriel fechou os olhos mais uma vez e quando os abriu, seu olhar se fixou em Miguel. Gabriel pegou sua arma e o perseguiu, chegando ao centro de um círculo de estátuas. Miguel lhe disse que uma vez conheceu um guerreiro chamado Gabriel que era tão alto justo quanto ele. Enquanto isso, um fluxo contínuo de monstros colocava seus companheiros em perigo, enquanto Miguel tentava convencer Gabriel a juntar-se ao seu lado, alertando que caso contrário todos pereceriam com a humanidade. Gabriel sacou sua adaga para mostrar sua determinação, mas Miguel ainda o menosprezava e a realidade era que Gabriel não era páreo para ele, sendo continuamente empurrado até cair no chão. Gabriel fechou os olhos imaginando imagens de uma igreja e de Jesus em sua mente. Ele escolheu confiar completamente, reconstruindo sua fé caída, fazendo a chama da vela reacender completamente. Gabriel abriu os olhos e pegou a adaga. Miguel ficou muito surpreso quando Gabriel, possuindo a lâmina em chamas, o atacou novamente. Gabriel, sem hesitar, apunhalou seu inimigo com a faca. Nesse momento, o homem misterioso que estava assistindo ao espetáculo há algum tempo repentinamente abandonou Miguel e fugiu apressadamente. Em seguida, Lúcifer, o senhor do inferno, apareceu. Os sucessivos fracassos de Miguel enfureceram Lúcifer. O anjo de Deus, Baltazar, também apareceu, finalmente diante dos olhos de todos. Miguel se transformou em poeira. Lúcifer se foi com palavras duras, dizendo que voltaria, e então desapareceu junto com o exército dos mortos, finalmente resolvendo a crise de destruição da Terra. O filme termina com Gabriel retornando aos seus companheiros, percebendo agora que realmente esteve morto o tempo todo, e apenas não estava disposto a acreditar nisso. Ao se despedir deles, Gabriel saiu para a luz do sol e então se transformou em poeira, desaparecendo no ar.